O Dia Interamericano do Ministério Público é comemorado em 26 de novembro e é uma data dedicada a reconhecer e celebrar o papel essencial dos ministérios públicos em todo o continente americano. Este dia ressalta a importância, portanto, destas instituições na promoção da justiça, na defesa dos direitos humanos e na garantia do respeito ao Estado de Direito. É uma data importantíssima. O Ministério Público, ele cumpre uma vocação constitucional de tutelar a ordem jurídica, o regime democrático, os interesses individuais indisponíveis, os interesses sociais como um todo. Portanto, sendo concebido pela nossa Constituição da República como uma instituição permanente que exerce uma função essencial à função jurisdicional do Estado. Por isso, essa data e relembrarmos a posição do Ministério Público e a função dele perante a sociedade é fundamental. O Ministério Público ele exerce desde aquela função que é mais comezinha, mais comum de se entender do promotor de justiça, que é a função criminal, ou seja, de enfrentamento aos delitos e de punição daqueles que são culpados, e de fato a preocupação de punição dos responsáveis e absolvição daqueles que são inocentes, como também outras funções, tutela ambiental, tutela da saúde pública, tutela do patrimônio cultural, são as mais inúmeras. E é importante sempre ressaltar que no exercício da função criminal, o Ministério Público ele não está vinculado necessariamente a uma condenação. Diferentemente do que existe em outros países, como nos Estados Unidos, em que o Ministério Público é vinculado ao Executivo, não, no Ministério Público, o Ministério Público brasileiro ele é independente. Então, cada promotor ele é o chefe de si mesmo. Ele é vinculado, costuma-se dizer, à sua consciência e às leis. Eu diria, à consciência constitucional e ao regime legal. Então, o promotor, quando ele se depara com um processo criminal, ele não está preocupado em condenar necessariamente ou em ter uma pena que é desproporcionalmente alta, senão em aplicar corretamente o direito àqueles que precisam. Isso seja na esfera administrativa, seja numa esfera penal. A gente costuma dizer que o Ministério Público ele é uma magistratura de pé, ou seja, ele é um juiz que ele tem uma função ativa. Enquanto o magistrado ele recebe a demanda e ele precisa aplicar os princípios, as regras para resolver aquela demanda de direito, não. O Ministério Público ele sai do gabinete, ele precisa se deparar, entender os problemas da sociedade e assim resolvê-lo da melhor forma, seja pelo judiciário, seja fora dele. E o Ministério Público ele tem crescido. Cada vez mais o Ministério Público ele exerce uma função de resolução de conflitos sem precisar do processo judicial. O Ministério Público de Paracatu, eu falo isso mais pela atuação dos meus colegas do que pela minha própria, é sem dúvida uma referência. É um Ministério Público que recentemente nós vimos, protagoniza a reformulação de museus, de espaços culturais, históricos. Aqui mesmo na promotoria podemos citar como ações deste ano a reestruturação do sistema que está em andamento ainda de atenção à saúde mental de Paracatu, a melhor atenção também nos hospitais, no Hospital da Criança, o enfrentamento à mortalidade materna e infantil. Nós tivemos também, firmamos recentemente um TAC com a Prefeitura que garantirá, a partir da metade de 2026, a universalização de vagas de creche. Isso sem contar em diversas outras ações que são feitas, seja nessa promotoria, na promotoria ambiental e nas promotorias criminais, que vão desde conseguir, como eu estava falando antes, uma resposta adequada do Estado para aqueles que cometem crimes, como também velar pelo adequado exercício da atividade policial, para que ela ocorra de forma eficiente e sem abusos, e também para que a execução de pena seja a melhor possível. Então, tudo isso fica aqui, ao cargo de nós quatro, que somos promotores titulares de Paracatu. Davi, obrigado pela participação e sucesso aí no MP. Muitíssimo obrigado, é sempre uma felicidade estar aqui, Cláudio, também falar para a TVC. E uma das funções da minha promotoria é o velamento das fundações, dentre elas, né, a TVC, que a gente garante que esteja sempre fornecendo esse bom serviço de informação e de cultura à população de Paracatu. Obrigado. É isso aí, confiamos sempre no trabalho do nosso Ministério Público.